enquanto alguns templos religiosos estão em crises por conta do mercado da fé, o pastor Walter trocou o conforto das cidades pelas estradas do interior do Piauí. Nesta entrevista poderosa, o pastor relata sua experiência, levando amor prático, conforto espiritual e esperança despretensiosa a comunidades do sertão, sem pedir um real em troca. Vamos refletir sobre a real essência do Evangelho de Jesus e como podemos, nos dias de hoje, nos conectarmos com a simplicidade dos ensinamentos do Cristo. Fala, família do Portal Reação, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast do Portal Reação. Hoje estamos aqui com, vou chamar do jeito que eu chamo, tio Walter. Isso. Pastor Walter, bem-vindo. Bem-vindo, amigo. Muito obrigado, Rafinha, Ângela, eu fico feliz. Pode chamar de tio mesmo, pode tio chamar de Walter. Não, tem que ser tio Walter porque na minha infância, 10 anos de idade, era tio Walter. Isso não pode mudar, não. Não pode mudar. De maneira nenhuma. E estamos aqui com minha mãe querida Ângela, bem-vinda de novo, mãezinha. Tamo junto. Hoje nós vamos falar de um papo aí que vocês sabem, que é sobre a vida missionária de tio Walter. Podemos dizer assim, né? Que você foi lá ser missionário. Antes de você falar dessa questão de como você começou, eu tô curioso, eu quero saber. Quando você foi pro Piauí, você sonhou que Deus falava com você para você ir pro Piauí? Isso é verdade? Boa tarde. Você viu? Já lancei, já boa cheguei. Tarde, boa noite, bom dia, né? Isso vai ficar aí nas redes, né? A gente não sabe que hora que a pessoa vai ver. Exatamente. Então apaga o boa tarde, bota aí oi. Oi. Sim e não. É muito interessante essa questão. Parte das coincidências da vida, coisas que vão acontecendo e que a gente vai assimilando à medida que vai se deparando com elas. Eu nasci na igreja, minha mãe me levou para a igreja, eu tinha 6 anos de idade, ia mais para dormir naqueles bancos de ripa. Quando o culto acabava, ficava aquela ripa desenhada no lombo do menino ali. Eu, Orlando, a Tica, pequenininho. E na adolescência desviei, abandonei a igreja e voltei já, adulto. E muito apaixonado pelo Evangelho, experimentei um avivamento que não tinha conhecido antes e estou ali na igreja aproveitando aquele momento, vivendo um primeiro amor, quem sabe pela segunda vez, não sei, mas bastante envolvido com a obra. Eu não queria ser apenas mais um no meio da membresia, e alguém então me chama para ser um professor de escola bíblica dominical. Isso aqui em Brasília já? Já. A Igreja Batista Alvorada, ela é pertinho de casa. Lá na QNG, eu lembro. Isso. E eu tinha excelentes professores de escola bíblica dominical. Eu lembro com mais exatidão a irmã Verônica. Era uma excelente professora de escola dominical, uma dona de casa, excelente cozinheira, uma dona de casa apenas. Mas que Deus deu para ela um dom, uma didática, um estilo de trabalhar o ensino entre pessoas simples da comunidade de uma igreja, mesmo sem uma formação teológica, mas com uma habilidade para passar aquela quantidade de conteúdo que ela possuía. E eu pensei, puxa vida, eu não tenho essa habilidade que ela tem. Esse dom que Deus deu para ela, para mim, ele não deu. Então, eu preciso ser um pouco mais técnico para aproveitar o tempo e não ficar enchendo a paciência do povo aqui vindo escutar coisa nenhuma. E foi quando apareceu a ideia de ir para a faculdade teológica, né? Então lá vai um menino que desde 1985, quando terminou o 2º grau, eu nunca mais botei o pé numa escola e voltei aos 33 anos de idade, quer dizer, dos 18 aos 33, 12, que é 15 anos sem botar o pé numa escola, né? Prestei um vestibular que tinha naquela época e logo fiquei empolgado que passei em primeiro lugar. No meio de uma turminha pequena, mas passei com 86. Falei, rapaz, um cara ruim de gramática igual eu e ruim em outras coisas também. E me empolguei com aquilo, fui para a faculdade. E não é que aquilo foi me enchendo, fui me aperfeiçoando.
e fui percebendo tanto que eu era burro. Quando tinha pessoas que adquiriam conhecimento com uma facilidade tremenda, eu, quanto mais estudava, mais descobria que tinha necessidade de estudar, descobria que tinha, ora, conhecimento nenhum, e ora, o que talvez seja pior na vida de qualquer pastor, de qualquer teólogo, que é o pseudo-conhecimento. É quando a gente pensa que entende de alguma coisa, mas talvez tenha adquirido aquilo como uma corrente popular, o que a gente chama de teologia popular ou teologia de fundo de quintal. Porque todo mundo é teólogo. Aprendeu um Jesus à moda da casa. Todo mundo, e sabe, sei lá, de qual casa. Ou de quais, no plural, né? Mas aí eu me dediquei, naquele tempo, que hoje os cursos de teologia são, me perdoem o pessoal que está estudando agora, mas é uma vergonha. O cara estuda aos sábados apenas, durante 3 anos, e sai formado bacharel. No meu tempo, eu me arrancava daqui de Taguatinga para Asa Sul de segunda a sexta-feira, e isso durante 8 semestres, 4 anos nessa lida de aulas presenciais. Naquele tempo o sistema era bruto. Uhum. E antes mesmo de concluir o curso de bacharel, já matriculado no curso do mestrado, os professores, o reitor da faculdade, pastor Osório, me chamou para dar aula. Eu falei, professor, não, você leva jeito. Eu falei, rapaz, eu que achava que não. Agora o reitor, um homem velho desse com essa cabecinha branca. E aquilo me empolgou, eu fiquei interessado pela coisa. Realmente emendei o bacharelado logo com o mestrado, que eu entendi. Se eu der uma parada para descansar, vai me bater uma preguiça. Emendei com o mestrado. Inclusive, eu usava as aulas que eu dava para o bacharel. Ao invés de eu receber salário, eu pagava o meu curso de mestrado. A vida sempre foi difícil, né? E nesse tempo eu conheci muitos missionários, eu dava aula, eu era professor de vários missionários, eu me orgulhava muito de ter missionários nos 5 continentes da Terra. Eu tinha ex-aluno na Tailândia, aqui na Cordilheira dos Andes, na África, então, uns 4 ou 5 países africanos, na Europa. Tinha ex-aluno meu como missionário no mundo inteiro, mas eu mesmo nunca tinha posto o pé no barro. E diferente desses alunos meus, que sempre tiveram uma paixão muito grande por missões internacionais, de ir para o exterior, eu sempre tive uma paixão muito grande pelo Brasil. E sempre ouvi dizer que o Nordeste brasileiro era pouco evangelizado e tal. E eu sempre tive essa paixão pelo Nordeste brasileiro. E aí talvez esse sonho ao qual você se refira seja esse, que havia um desejo muito grande de conhecer mesmo o sertão nordestino. Eu não tenho nem DNA nordestino, né? Sou goiano, filho, neto, bisneto, tataraneto de goianos. Pessoal do chamado norte do Goiás, né? Tocantins, mas era goiano. Sim. E aí em 2008 surgiu a oportunidade de ir pela primeira vez conhecer o Piauí. Passei lá foram uns 15 dias. Pedro pequenininho foi também, foi a passeio, né? Fomos numa excursão, uns 5 carros, né? Eu num Fiat Uno zerinho, sem ar-condicionado, naquele calor, né? Mas conheci a realidade do lugar. Voltei, dando um relatório bem, como é que eu diria, rapaz, bem revoltante com relação à carência de igrejas lá. E a carência social também, né? Social, bem, principalmente. Enquanto aqui as igrejas se gloriavam de templos enormes, equipamentos caríssimos, instalações exageradamente caras, e aquilo de alguma maneira causava uma certa revolta, por ver, enquanto uns tinham tanto, outros não tinham nada, né? Você chega num lugar daquele, dá uma Bíblia para uma pessoa que você às vezes ganha de graça aqui na sociedade bíblica, ou quase de graça, aquilo é uma alegria tremenda, e nem isso a pessoa tinha. Chega lá o cara tocando num violão com 4 cordas, sem condição de um violão com a caixa quebrada, sem microfone, ou com um microfone que é melhor, larga esse microfone de lá, gente. Quando você usa ele ninguém entende nada que você fala. E... Moral da história. Cheguei na sala de aula, revoltado, e contando esse relatório, e aí um rapaz, no intervalo entre uma aula e outra, falou, professor, eu queria falar contigo. Queria dizer para o senhor que a nossa igreja não é do jeito que o senhor está falando aí, a nossa igreja é uma igreja missionária, nós temos um projeto missionário.
Aí eu, olha que interessante, rapaz, fico feliz. Muito bem. E aí ele engrossou o pescoço e falou, o senhor tem um projeto missionário? Eu falei, projeto missionário? Eu não sabia nem o que era isso, né? Eu falei, como é que é isso especificamente? E ele, faça um projeto missionário e leve amanhã lá na minha sala. Aí fui perguntar para os colegas dele, eu falei, quem é esse cara aí? Não, ele é o administrador da igreja lá. Primeiro que eu nem sabia que existia essa função na igreja. Descobri agora. Mas assim eu fiz. Você vê que eu cheguei em casa dessa aula, eram as 10h30 da noite, sentei no computador e fiz esse projeto dentro de 30 minutos. Levei no dia seguinte, apresentei para o pastor responsável pela área. Ele olhou o projeto, achou interessante. Na época eu fazendo o projeto direcionado para a cidade de Floriano, no Piauí, que eu tinha conhecido. Ele ainda disse, nós temos um projeto desse daí, só que lá em União, o senhor conhece União? Eu falei, não conheço União. Temos um projeto exatamente isso aí, tinha nada. Mas ele viu o meu projeto e achou super interessante. Para mim, era um bocado de rabisco no papel. Eu também não sabia o que era, mas Deus movendo a coisa. E moral da história, o pastor que estava lá em União, teve lá uns problemas, afastaram o camarada e dentro de 15 dias me fizeram o convite para ir para lá. Isso era mês de agosto de 2008. E aí, para eu comunicar isso para Vera. E você tinha decidido que você ia? Mas sim, antes mesmo de receber o convite, aí fui avisar para Vera, né? Falar, amor, nós vamos pro Piauí. Isso, orando bastante, falou, Senhor, prepara o coraçãozinho da minha mulher. Havia um amigo em comum, piauiense, dando gás na coisa, né? Uma hora o negócio engrena, né? E assim nós fomos, cara. A Vera quase morreu do coração. Imagine, tirar os meninos, o Júnior estava com 16 anos, o Matheus com 13, o Pedro tinha 8. Tirar os meninos de Brasília e levar para o interior do Piauí. E você sentiu, assim, essa certeza que você tinha que ir? Rafinha, essas coisas elas provêm muito de fé. Não existe muita lógica nessas coisas, embora seja necessário que haja alguma lógica, né? Claro. Inclusive a Bíblia condena você empreender ou dar início a algum empreendimento sem ter a noção exata do que você vai gastar. Condena o rei que vai para uma guerra contra 10.000, sem saber quantos mil soldados o outro lá tem, né? Quem começa a construção do edifício sem saber quanto vai gastar e abandona a obra pela metade. E o texto vai dizer que aquele indivíduo ele passa vergonha, que as pessoas vão dizer, olha lá, ele começou a obra e não terminou. Então, essas preocupações a gente sempre tem, mas a obra do Evangelho mesmo, você vê pelas próprias personagens bíblicas, ela requer um pouco de loucura também, né? Você viu homens ao longo da história perdendo a vida mesmo, largando tudo para servir a Deus e talvez de diferente entre eles e eu, que eu fui com mulher e menino, e a Tica, né? E uma calopsita e aquela cadela, não sei se você lembra do Punk. Claro que eu lembro da Punk, cara. Pois é, nós fomos esse pessoal todo naquele Fiat Uno. Nossa. Passou lá em casa para dar tchau. Passou lá em casa dar tchau. Todo mundo, maior choreira do mundo. Não, foi muito choro. Nossa. Pessoas da minha família. O cara quer se meter numa aventura, irresponsável, vai botar os meninos numa dessa. Mas fomos. E lá passamos 12 anos. Deixamos 2 igrejas plantadas. Experimentei o que é uma obra missionária. A obra continua lá, graças a Deus. Sofreu um baque quando eu voltei, mas isso aí é normal. Que acontecem. Alguns que deixaram a igreja lá já vão voltando devagarinho novamente, mas muita gente que não fazia ideia do que fosse o Evangelho conheceu o Evangelho por intermédio do nosso trabalho e está muito bem lá hoje, graças a Deus. Você vê que é uma cultura tão, tão diferente que logo quando eu cheguei teve um futebol lá, era época de carnaval, mas chegamos em dezembro, passou janeiro, época de férias, foi antes do carnaval, bem antes. Um futebol lá, e eu fui jogar futebol também. E aí, o comentário lá do lado de fora, falar em piauiês, né? O piauiense da região lá, ele fala, pai, diabo pastor é esse que joga bola? Isso pra eles é pastor que joga bola, isso não existe. Andando na rua de bermuda, de camiseta, né? Pra eles, mas isso era um absurdo, né? São coisas tão simples que você vai quebrando com o tempo. Hoje nós temos gente lá na igreja que foi ganha para Jesus lá no campo de futebol.
Você perde um e vai para a sombra debaixo daqueles pés de caju lá, encontra uma pessoa, vem contar um problema, você apresenta o evangelho para a pessoa conhece Jesus e está lá. Né? Você vê que coisa impressionante, né? Mas foi bastante gratificante. Eu não posso dizer que não tenha desafios, né? Os desafios são grandes, e que não tenha deixado algumas sequelas, tirar os meninos daqui, deixar eles afastados de um grande centro por um período tão prolongado, custou para eles algo que a gente paga o preço até hoje, mas entendemos também que Deus supre, né? E que nós não vamos morrer por causa disso, não, né? Mas eu, entre ganhos, né? É normal, se afasta eles de boas, melhores escolas e tudo mais, mas eles ganham o ganho do exemplo, né? Ganham o ganho do contato com o evangelho. Lá, né, os meninos, se tornaram músicos, né? Musicistas. Sim. Eu posso botar minha mão no fogo e dizer que são profissionais, sim. Sim, com né? certeza. O Pedro, o Matheus, o Júnior. Então, são ganhos e é que a gente vai refletir sobre, né, tio, o que é verdadeiramente essencial, né? Talvez você pisando lá, né, na terra lá do Piauí, todo respeito aos nossos amigos, não estamos falando sobre né, a grandiosidade do coração, né? Mas com muitas carências físicas, né? E de estudo e tudo mais, a gente reflete, né, sobre o que é essencial para a vida, né, tio Walter? Assim, eu acredito que você viu muitas realidades diferentes lá, né? Sim, com certeza, com certeza. De 2008 para cá, lá já se vão 17 anos, né? Muita coisa mudou. A própria cidade de União cresceu bastante, avançou muito, melhorou muito em comércio, tem melhorado em infraestrutura e coisas que, assim que eu cheguei para lá, era um absurdo. Você conseguir um sinal de internet, era um Deus nos acuda, né? Então, são coisas que com o tempo vão mudando. Né? O comércio de lá hoje é outro, mudou bastante também. E a quantidade de igrejas e a presença do evangelho lá que mudou bastante, avançou demais, né? Cheguei para lá, tinham 4 igrejas na cidade. Uma cidade um município de 42 mil habitantes na época. 4 igrejas aqui, tem uma praça aqui, né? Olha aquela pracinha daquele... Numa quadra aqui já tem... Não vamos entrar na questão das características dessas igrejas, mas que tem, né? Então, pra você ver a disparidade, né? A diferença entre um lugar e outro, né? Então, a cultura... o evangelho ele é acultural ou supracultural, né? Ele não está preocupado com cultura, não. O evangelho que se prega ali no Lago Sul é o evangelho que se prega lá em União. O evangelho é um só, né? O Senhor Jesus ele derramou seu sangue na cruz do Calvário para salvar todo aquele que crê, independente de quem seja o camarada, né? Nós temos pessoas ali miseráveis conhecendo o Senhor Jesus, ora, inclusive em situação de penumbra, leprosos, que era um indivíduo excluído da sociedade, não podia nem entrar no meio dos outros. O Senhor Jesus vai lá, tem contato com o cara se converte, como temos Nicodemos se convertendo, um indivíduo de vulto no meio do judaísmo, o que ajuda a carregar a cruz lá, o Simão Cirineu, o que cede o túmulo para sepultar Jesus, José de Arimateia, que não tinha, que era um indivíduo rico, com toda certeza. Não tem esse negócio de que um evangelho para pobre, um evangelho para rico. Agora, nós sabemos que quanto mais se faz a necessidade, ou quanto mais carente um local ou uma comunidade, certamente a dificuldade maior para alguém ir até lá se faz também, né? E a gente não pode virar as costas para essa realidade, não pode fazer de conta que ela não existe, porque ela existe sim. Talvez eu não gosto muito de usar a palavra preconceito, que o brasileiro ele aprendeu a chamar tudo de preconceito, e às vezes a gente trata como preconceito algo que não é preconceituoso, não tem nada de pré. Talvez até seja um pós-conceito, um conceito já muito bem estabelecido. Bem estabelecido, né, tio? As pessoas ficam chamando de pré, né? Então eu não gosto de usar a expressão preconceito, mas o que existe vamos dizer assim, com relação ao alcance dessas localidades com o evangelho, talvez uma menor prioridade. Sim. Hoje nós estamos lá, uma das igrejas sem pastor. Por quê? Porque ninguém faria, ou ninguém está disposto a fazer hoje aquilo que eu fiz em 2008. Saí daqui com mulher, menino,
cachorro. Calopsita. E tocar para lá, né? E a gente entende isso. Claro. Porque eu não posso exigir isso de ninguém. E acho que ninguém pode exigir também. Eu sei que existem mais uns 3 loucos desse em algum lugar aí do mundo. A gente não está conseguindo encontrar ele, né? Não estamos conseguindo nos encontrar. Certo é que tem lá uma localidade carente de um pastor que de repente resolva ir com meu... em que condições que a gente foi? Com base numa pensão que minha irmã recebe, o aluguel da minha casa aqui na QNG, e eu, como professor da rede pública, prestei concurso lá, dos 12 anos que eu passei lá, passei quase 10 como professor da rede pública, e troquei meu carro por uma van em determinado período e ainda trabalhava com essa van transportando professores lá do interior. Eu nunca fui um pastor que vivesse da obra, o chamado vocacionado ou pastor em tempo integral. Sempre foi o que se chama de bivocacionado. Bivocacionado é aquele que tem a vocação de pastor, exerce o pastorado, mas que trabalha secularmente para botar o feijão dentro de casa. Inclusive do necessitado também, né? Claro. Olha, a gente não consegue, sai pedindo para os outros, e a gente é aquele tipo de gente que vive com a mãozinha esticada, sempre pedindo alguma coisa para alguém, mas nunca para a gente mesmo, né? E a Vera comprou bem essa briga também, né? Ela conheceu bem essa realidade. Tivemos que apanhar muito para aprender a lidar com a malandragem do ser humano. A Vera, você conhece bem a Vera, né? Chegava uma criança lá pedindo alguma coisa, ela dava logo e um pacote de arroz, um pacote de açúcar, um pacote de biscoito. E eu descobria que alguns a mãe tomava, levava para boca de fumo para trocar por pedra de crack. Ela foi aprender. A gente comprava aqueles pacotes de salsicha no Atacadão lá em Teresina. Ela chegava a dar aquilo inteiro para uma menina. Ela aprendeu. Ela rasgava o pacote e jogava algumas bolachas, um pouco de açúcar, um pouco, não misturado, é claro. Claro, claro, organizadinho. Para inviabilizar que a pessoa levasse aquilo com uma boca de fumo, né? Você vê só que coisa, né? A que a gente tem que se submeter, que às vezes você quer ser caridoso e o pessoal já vê ali uma oportunidade de te fazer de trouxa. Você pelejando para ajudar o indivíduo e ele dando um jeitinho de te dar uma rasteira, né? E rolou algum processo de conversão, assim, tio? De, tipo assim, pessoas que às vezes estavam mal intencionados e com as falas de vocês, o acolhimento de vocês, essas pessoas foram se convertendo, virando trabalhadores da igreja? Sempre acontece. Nós temos alguns conosco que chegaram... Nós tivemos pessoas que a gente ajudou, que assaltou a nossa igreja, né? Caramba, é mesmo? Depois fomos atrás, baixou a cabecinha, voltou lá de novo e sumiu de novo. Mas a gente não tem... A gente não tem como virar as costas para ninguém. Sim. Depois que a sociedade já abandonou, a família já abandonou, o poder público nem se fala. Eu acho que o único bastião que sobrou em pé é a igreja. A igreja vai abandonar também, coitado desse indivíduo, né? Agora, sempre deixando claro, hoje a gente aprendeu muito a se defender das malandragens, né? Claro. E a gente não nega nem a pregação do evangelho, nem o socorro ao necessitado, porque o indivíduo é malandro. Mas a gente deixa claro para ele, eu estou sabendo que você é malandro, mas vamos lá, vamos ver se a gente sai dessa malandragem. Isso faz parte também, né? O Senhor Jesus, sendo Deus soberano, onisciente, sabendo de todas as coisas, sabendo que do lado tinha um Judas que ia trair ele, foi com ele até o final. Não chegou para ele, ó, tô sabendo que você vai me trair no final, então sai logo fora. Isso não existe, né? Sabia que Pedro ia negar ele lá na hora quando a coisa arrochasse, né? Falei, Pedro, já que você vai me negar mesmo, então fica por aí, você não serve também não. Não, todo mundo anda junto, né? Aqueles que permanecerem no Senhor vão chegar lá no final com ele, né? Vamos passar como Paulo fala, né? Que correr uma corrida como um atleta, né? Tem uma linha final lá para ultrapassar, né? Sim. Enquanto não passar a linha, a corrida não acabou, né? Eu posso estar correndo, posso ser o melhor atleta, recordista mundial, mas olha, melhor do que eu não existe. Eu acho que chega, só vou até aqui, daqui para frente, quem quiser pode. Não adiantou nada. Correu,
mas não ganhou. Chegou a lugar nenhum. Chegou, né? Então, continuamos. A gente não para por causa disso, não. De jeito nenhum. Não é esse o obstáculo que vai fazer a gente parar. Mas também, né, simples existem limites, pombas, mas astuto como as serpentes, né? Claro. Não dá para ser bobão. Tem o seu sim, sim, e o seu não, né, tio? Também tem o acolhimento, mas precisa de ter o discernimento também, né? Senão... E é educacional. O evangelho é educacional, né, tio? Sim. É educacional mesmo. O mundo medieval, quando transiciona para a era moderna, experimenta no período da Reforma Protestante, o avanço do calvinismo a partir da Suíça, França, chegar em Inglaterra, depois a América, e você vai ver as populações melhorando de vida em virtude do Evangelho, com, vamos dizer assim, um desejo enorme pela leitura do texto bíblico, que até esse período da Reforma era vedado, ninguém tinha. Havia famílias importantes, famílias reais, que tinham um exemplar da Bíblia em casa. Não existia imprensa, aquilo era escrito à mão, mas não sabia nem ler, tudo em latim. Você tinha que ter ali praticamente um padre particular para falar daquilo, e aí ele falava segundo a interpretação que ele queria dar. Então o povo era ignorante com relação a realidades bíblicas. E na Reforma Protestante, um dos fenômenos que coincide com a invenção da imprensa é exatamente a popularização do texto bíblico, uma explosão de alfabetização da população. Martinho Lutero, o precursor da Reforma Protestante, ele é responsável por uma gramática em alemão que dizem até os dias de hoje é usada por lá. Você está entendendo? O processo de alfabetização de um povo inteiro. Sim. Então o evangelho é educação? Sim, ele é educativo nesse sentido. Mesmo nesse período, como essas esculturas do Aleijadinho. Se você ver aquelas estátuas do Aleijadinho, são tão interessantes, que está em latim a gravura lá também, aquelas de pedra grandona do lado de fora. Aí você chega, você vê de longe, você vê uma estátua enorme lá, quem será isso? Quem será isso? Você fica curioso para chegar e ver logo o nome lá, mesmo em latim a gente identifica, mas aí você vê enrolado no pé do profeta um leão. É Daniel. Daniel teve na cova dos leões. Isso. Aí você olha um outro, um peixe enorme. É Jonas. É interessante, cara. Isso eram as formas que eles usavam para que esses personagens fossem identificados. Sim. Né, por qualquer pessoa que olhasse, porque ele associava a imagem. Né? Então o evangelho de ponta a ponta, em qualquer sentido, ele é educativo. É educativo nesse sentido, nós estamos falando aqui de gramatical, né? Mas ele é instrutivo e é educativo também em outros sentidos, social, cultural, familiar, né? A família tradicional ainda resiste a duras penas nesse mundo, graças à providência de Deus nesse sentido. Até mesmo em usar as várias religiões conforme a vontade dele para colocar algum limite em uma sociedade que, se fosse deixada sem limite nenhum, já teria consumido uns aos outros. Acho que só teria dois aí, um armando o bote para engolir o outro. Ver como é que acaba, vamos ver qual que sobra. Porque o homem, em essência, ele é mau. Nós somos maus, o pecado deturpou aquela imagem e semelhança criada perfeita segundo Deus cria, e daí por diante é só maldade. Existem uns mais perversos, uns menos, mas homem bom mesmo só Jesus. Foi o único bom que teve aqui, só o Senhor Jesus é bom. O resto fica aí entre o mais ou menos, quebra galho e o ruim mesmo. Então, o evangelho vem e coloca um limite nisso. Você vê a soberania de Deus tão tremenda nessas coisas, que até nas religiões que negam o senhorio de Jesus Cristo, lá no meio islâmico, lá entre os budistas, entre os confucionistas, cada um criando as suas normas para impor algum limite à sociedade para que não se consumam. Então, muitas famílias que a gente conheceu, nessas realidades,
você vê o sofrimento latente na vida das pessoas e começa a andar com elas, conversar com elas, fazer parte da vida delas. A igreja evangélica, na realidade que a gente conheceu lá, nem pensavam, nem iam. Até porque tinha um certo preconceito, que já tinham ouvido falar mal, esse povo já quer saber do seu dinheiro, vai lá não. Né? Mas é isso aí, e me diga uma coisa, e você é o quê? Eu sou católico. Maravilha, que bom. E aí, como é que estão as missas lá? Não sei, tem muito tempo que eu não vou. E o padre lá, quem é o padre? Não sei, ele trocou aí, tá com mais ou menos uns 5, 6 anos. Nossa Senhora. Moral da história, você tem quantos anos? Eu tenho 25 anos. Quando é que você foi na igreja pela última vez? Nunca foi no dia que batizou, no colo de alguém. Meu Deus. Mas disse que é católico. Então leva uma vida, Ângela, completamente desligada Sim. de qualquer senso de religiosidade. Nem evangelho segundo os evangélicos, nem um evangelho segundo a tradição católica, e nem coisa nenhuma. É nada. Deita, levanta, não tem uma oração, não tem um Deus te acompanhe, um Deus te ajude, não tem um se Deus quiser, assim, vive tocado literalmente pelo vento. E aí, a honestidade fica comprometida. A pessoa não pode ver uma oportunidade de furar uma fila, que fura. Acha um dinheirinho no chão, dá um jeito de pôr logo o pé em cima. Eu lembrei de uma ocasião lá em União, que eu morava quase em frente ao Banco do Brasil, né? E saí no Banco do Brasil, era uma nota de R$20. A nota de R$20 era até significativa. Aí, quando eu abaixei para pegar a nota, eu já notei logo que tinha uma rapaziada de olho, mas estava caçando uma oportunidade para dar o bote e eu peguei primeiro. No que eu peguei, eu virei logo o guarda, era cheio, jogava bola. Todo mundo se conhece a cidade daquele tamanho. Fui pro se você vê um coitado aí, desesperado aí, dizendo que perdeu um dinheiro, diz que eu achei ali, ó. Não, deixa aí comigo. Aí que eu saí, o povo olhando pra mim, parecendo que tava olhando pra um ET, né? Como assim? O cara acha o dinheiro e não leva, não? Esperando uma oportunidade para dar o bote ligeiro, eu entreguei pro vigilante, falei, com certeza deve passar alguém aí. Às vezes você fica olhando, tá ali na porta do banco, mesmo a pessoa pode passar, assim, meio coitado, né? Quem sabe, né? Pode acontecer, né? Mas é porque eu espero que essa seja a atitude que qualquer pessoa no mundo deveria tomar. Sim. Mas também eu não sou tolo. Eu sei que boa parte das pessoas vão ignorar isso. Aí vão usar aquele famoso achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Roubei ninguém, eu achei. Puxa vida, mas... Então a pessoa vai ficando assim, Ângela, sem qualquer senso de religiosidade, sem qualquer senso de responsabilidade, sem qualquer senso de limites, de valores, de respeito, de tolerância. Tudo se acaba. Quando a gente fala em tolerância, já é duro para você encontrar tolerância entre religiosos. É verdade. Sim. Então, o que vai ser entre os que desprezam qualquer senso de religiosidade? Se entre pessoas que prezam por uma vida minimamente tocada por algum senso de religiosidade, a intolerância já se faz. Onde a religiosidade não existe, então aí acabou-se, meu irmão. Ficam as pessoas como um barco à deriva mesmo. Onde o vento tocar, elas vão. É muito triste. Então a gente se depara com essas realidades, vai colocando elas para as pessoas, elas precisam entender que estão vendo algo diferente em nós e que essa diferença que elas estão vendo em nós foi provocada por algo que é maior do que nós. O Walter é gente boa, o Pedro é gente boa, mas como assim? É gente boa por quê? Que motivo? O que é que levou eles a ser gente boa? Por quê? Porque o Walter é ruim, ele não é bom. O Walter é mau. Eu sou um descendente de Adão, igual a todos nós aqui. A minha natureza também foi deturpada pelo pecado lá em Adão. Eu herdei essa pecaminosidade de Adão. Hoje eu ando pela rua dizendo que sou servo de um Deus vivo, verdadeiro, sou um servo do Senhor Jesus. E esse Senhor Jesus tem que ser mostrado para o mundo por meio das coisas que eu falo, das coisas que eu faço.
É preciso que se veja que aquilo que eu faço não é arrancado de alguém que pensa que é bom, mas de algo maior do que eu, que transformou minha vida, meu caráter verdadeiramente e faz com que eu viva, inclusive às vezes, não do jeito que eu gostaria, mas do jeito que ele exige que eu viva, né? Isso no início pode até parecer um sacrifício sobre-humano, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo que dá para fazer isso com prazer, né? Encontrar, como diz Paulo aos Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Que condições que Paulo está dizendo isso? O cara está preso, o cara está na cadeia por causa do evangelho e acorrentado, né? Cadeias, as algemas nos pés e nas mãos, vigiado por um guarda ou uma dupla de guardas, depende da... os camaradas ficam ali de 6 em 6 horas, reveza aqueles guardas ali. Inclusive, numa das cartas, ele escreve dizendo: toda a guarda pretoriana vos saúda. Ou seja, toda a guarda pretoriana, ele está preso, a guarda pretoriana, aqueles camaradas ficam cuidando dele. Então, de 6 em 6 horas, troca aquela dupla. Então, os caras passam 6 horas do lado dele. Imagina o que esses caras escutavam durante 6 horas. Quando ele escreve para Timóteo, ele manda dizer que toda a guarda pretoriana vos saúda, porque ele converteu todo mundo. Tem jeito, os caras passavam o turno todinho ouvindo o evangelho do camarada acorrentado e dizendo: alegrai-vos no Senhor. Eu posso não ter motivo de alegria aqui em mim mesmo, nessa cadeia, mas no Senhor eu estou alegre, porque com certeza, soberano como ele é, a vontade dele está sendo feita. Em outra carta ele vai dizer: quer eu viva, vivo para o Senhor, quer eu morra para o Senhor, eu morro, quer vivo, quer morra, eu vivo para o Senhor. Então, o Evangelho reserva isso para nós, e se a gente não passar isso adiante, nós estamos sendo evangélicos negligentes. Num período duro, né, de afirmar o Evangelho, quando a gente se depara com... É comum falar a igreja evangélica, a religião evangélica, e a gente vê no meio desse povo tantos escândalos. Uma vida nada condizente com a simplicidade do Evangelho do Senhor Jesus. Irmão brigando com irmão, foi um irmão de sangue, né? Na própria igreja, uma denominação de vulto, com um nome internacional, com milhões de seguidores e passando vergonha na sociedade, fazendo vergonha. Mas é que o Evangelho de Cristo não é isso. O Evangelho de Cristo é simples. Bem simplesinho. E talvez essa simplicidade é que incomoda. Os camaradas querem ver algo. Tem que ser, como é que fala? Padrão FIFA. E eu sei, né, mãe, que o tio Walter recebeu até umas críticas aí, porque de algumas pessoas... Porque lá não tinha essa obrigatoriedade do dízimo dessa forma, da mercantilização, né, tio? Era bastante... Foi nem criticado, não. Eu fui repreendido, né? Quando eu fui para Piauí, eu fui por uma determinada denominação. Os amigos que vão assistir isso aí, esse podcast, depois sabem qual é, porque me conhecem pessoalmente, mas aqui eu não vou falar para preservar a denominação, até porque tem pessoas boas lá, tem pessoas que eu amo muito lá, mas também haviam pessoas lá bem desqualificadas, que eu nem sei se ainda estão lá. E eu tive embates de ordem teológica com esse pessoal, e uma delas dizia a respeito a essa questão das contribuições financeiras. Eu defendo que sim, qualquer organismo, seja lá o Centro Espírita, a Igreja Católica, a Evangélica, a Seixonoye, ninguém nesse mundo vive sem a contribuição de seus membros. Claro. Não tem como. Mas vai chegar um clube não vive sem a participação dos sócios, né? Aí não estou comparando a igreja a um clube. Então, sim, deu pra entender. Né? Mas quando você coloca isso como obrigatoriedade, estipulando, no caso eu experimentei até uma queda de faturamento, de rendimento, mas em virtude da condição do povo, não era em virtude da minha pregação. Que eu nunca estimulei ninguém a que não fosse contribuinte com a igreja. Muito pelo contrário, o camarada que tem dificuldade em contribuir com a igreja, ele está dando uma demonstração de avareza, e avareza é pecado, né?
Agora, quando você coloca essa contribuição financeira, que é algo voluntário, cada um contribua conforme estiver disposto no seu coração, não por força nem constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. A partir do momento que o cara está dando chorando, pô, não dê não, cara. Então não dê. Deixa você dar o mês que vem. Né? Resolve suas coisas aí primeiro, inclusive resolve esse seu problema com Deus, depois você contribui, que esse negócio está te causando dor, tem algum problema, né? Mas então fui severamente repreendido com relação a isso, né? E não tinha de onde tirar. Pelo contrário, eu estava tirando do meu para sustentar alguns membros da igreja que estavam em dificuldade e os indivíduos me arrochando para que tivesse um rendimento lucro financeiro maior. E falei, meus irmãos, ainda certa vez eu falei para um determinado pastor, tinha umas reuniões muito tensas, me apertando por conta disso, e eu falei para ele, olha, se o seu interesse plantando essa igreja aqui era lucro financeiro, você deveria ter plantado essa igreja lá em Brasília, ou em Ipanema, em Beverly Hills, não aqui, no interior do Piauí. Você plantou a igreja no lugar errado. Né? O homem ficou bravo, virou giraia. Mas passou. Deixa isso pra lá. Mas porque acho que é importante, eu trouxe esse tema, né, tio? Não uma coisa da igreja evangélica, mas de todas as religiões, aqui a gente fala de todas as religiões, mas é a mercantilização da fé, né? Infelizmente, se aproveita, né, da fragilidade de algumas pessoas, e o evangelho não é isso, né? Vinha ouvindo uma aula no caminho com a Vera, e na aula o pastor lá lembrava, falando acerca dos saduceus, que era um dos entre os religiosos do judaísmo dos dias de Jesus. Esses indivíduos eram responsáveis pela administração do templo em Jerusalém, né, naquela época, e vão odiar muito Jesus por Jesus ter entrado no templo espantando os animais, virando a mesa dos cambistas e proclamando lá a célebre declaração, né? Está escrito, minha casa será casa de oração para todos os povos, e vocês a transformaram num covil de ladrões, né? Mas o que aqueles camaradas estavam fazendo? Primeiro que na religião judaica daqueles dias era determinado que os sacrifícios de animais, você cuidava de um animal especificamente para aquilo, um animal com características bem específicas, que não tivesse nenhum defeito e coisa e tal, e assim as pessoas faziam, durante séculos foi assim. Mas naqueles dias já não era. Você criava o seu carneirinho, esse carneirinho aqui é para o sacrifício, vou cuidar bem dele, ele está limpo, está perfeitinho. Se você chegasse com ele lá no templo para sacrificar, a autoridade ia dizer, não, Rafael, esse aí não serve não. Você tem que comprar o que vende aqui. Mas como assim? Não, só serve o que vende aqui no templo. Evidentemente, superfaturado. Aí você ia lá chateado, metia a mão no bolso, tirava o seu dinheirinho, me dá um carneiro aí. Ou não, com esse dinheiro aí não. Você tem que ter o dinheiro aqui do templo. Vai lá na mesa do cambista e troca. Mais um deságio. Olha só. Os caras já faturavam na venda do bicho lá que eles tinham para vender. Já faturava no câmbio da moeda ali, trocando a tua, porque a tua não servia. E é interessante, como diz o texto, que vai dizer que Jesus vira ali as mesas com bois, bezerros, ovelhas, pombas. Quando ele leva pombas. Cara, aí, para quem conhece a lei e a cultura de época, dói no coração, porque essas pombinhas, elas eram, lá no livro de Levítico, está especificado que elas eram os bichos que o pobre levava para sacrifício, porque ele não tinha condição de ter um carneiro, um bezerro, então ele armava uma arapuca lá no mato, pegava uma pombinha e levava para o templo, para o tabernáculo na época, para sacrificar. E os miseráveis estão vendendo até a pombinha pro coitado do pobre, que não tinha condição de comprar um carneiro, mas tinha que comprar a pombinha que eles tinham lá para vender. Quer dizer, quebrando completamente aquilo que o Senhor determinou para que os sacrifícios fossem realizados. Então não é sem motivo que o Senhor Jesus é visto, então, com aquela fúria toda, virando mesa, espantando os bichos.
Apesar dele fazer um chicote ali, né? Jesus não deu chicotada em ninguém, né? Em homem nenhum, né? Porque às vezes dá a ideia que Jesus deu chicotada nos caras. Não, isso não está explícito ali, não. Ele não fez isso, não. Mas demonstrou uma revolta com relação a isso. Nós vemos hoje algo muito parecido no sentido de mercantilizar a fé, se valendo da situação de desespero das pessoas. As pessoas têm suas grandes carências. Nós dizemos que há um tripé de carências dos seres humanos, seja na questão financeira, na questão da saúde ou na questão afetiva. Na questão das finanças, quase todo mundo está sofrendo. Eu estou sofrendo. Nas questões da saúde, alguém está doente. Ninguém quer estar doente, é horrível mesmo. Nas questões afetivas, marido, mulher, pai com filho, irmão com irmão, alguém está tendo algum problema nesse sentido. Então eles armam esse tripé. E a igreja vai oferecer soluções para algum desses problemas ou para todos eles. Evidentemente, mediante a participação em algumas campanhas, onde você é levado a voluntariamente adquirir lá um arroz, um sal grosso, um óleo, um tijolo, um cajado, coisa parecida. Uma vassoura. Terra do Monte Sinai, sabonete de sebo, de bucho, de bode de Israel, tem de tudo, né? Contanto que você participe da campanha e faça ofertas generosas para se ver livre desses males. Como a gente sabe que por sugestibilidade, por sugestão, as pessoas às vezes até elas saem de alguns conflitos só pelo fato de levantar da cama e sair para a rua. Ela se liberta de alguma depressão, de alguma coisa nesse sentido. Então aqui e acolá a gente entende que haja algum resultado por meio dessas coisas aí. Mas eu, ao longo desses anos, tenho me deparado com pessoas frustradas que chegam para nós com uma dificuldade muito maior de passar a crer no Evangelho, porque acreditou naquilo que disseram para elas que era Evangelho, sem ser. Não viram resultado. A vida, ao invés de melhorar, piorou. Sim. Tinha um problema afetivo, o problema afetivo piorou. Vivia um litígio com o marido, agora nem tem mais litígio, que o marido foi embora. O filho saiu de casa. A doença, além da doença física, agora tem uma mental, adquiriu uma depressão. E o problema financeiro piorou, porque achou que ia sair daquele buraco, foi no banco, ainda fez um empréstimo, agora a dívida que era de tanto é de 2 ou 3 tantos e tal. A gente vê muito isso, mas as pessoas, elas caem. Por quê? Como mosca no mel, né? Há uma carência, há uma necessidade, e há alguém oferecendo a solução para o problema. Milagroso, né? Solução miraculosa. Pare de sofrer, venha participar da campanha, venha subir a ladeira, os 490, e a pessoa vai. Tá ruim mesmo, né? Vamos lá ver aí. Acaba se envolvendo e isso não é o Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho. Lamentavelmente, como é que diria? Como dizia um professor de missões nosso, pastor Geraldo Borges, excelente, um homem de Deus. Ele falava acerca dessa obra missionária, chegava em alguns lugares na África, por exemplo, lá em Moçambique, o pessoal não queria nem receber os missionários. Por quê? É crente, é? Não, já passou um pessoal de vocês aqui, quer dizer, passou alguém na frente, deixou uma péssima impressão acerca do Evangelho, e ele falava, a ilustração que ele usou, uns que vão na frente sujando a água para os que vêm atrás. Sim. Então as pessoas passam, anunciam um Evangelho falso, que torna aquela comunidade com o coração ainda mais endurecido para receber o Evangelho verdadeiro. Com tudo isso a gente já se deparou. Ouvimos falar e depois fomos ver lá pessoalmente que é verdade, existe mesmo. E é uma pena, né? O pessoal fala, né, que Jesus é maravilhoso. O problema é o fã-clube dele, né? Sim. De vez em quando, eu acho que a gente não atrapalhar, né, tio Walter, a gente já tá ajudando, né? Porque de vez em quando, quem acredita em Jesus, quem é seguidor de Jesus, dá uma atrapalhada, né? Culturalmente, eu ainda não vi essa frase sendo dita de modo oficial, mas culturalmente se fala muito nela, um general inglês que fala do
de Jesus para o Gandhi, né? E esse general, então, fala de Jesus para ele, que ele precisa aceitar Jesus, né? Essa linguagem bem popular. E a resposta que o Gandhi teria dado foi: não, eu não tenho nenhum problema com o seu Jesus. Eu não tenho problema com o seu Cristo, meu problema é com o seu cristianismo. Sim. O Cristo é gente boa, mas esse cristianismo de vocês aí é peba, né? Infelizmente acontece também. Agora, para tudo isso é preciso conhecer. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus, e o Jesus não mente, né? E ao longo desses tempos, a oferta do que Jesus determinou foi sendo deturpada, né? Foi sendo deteriorada. Você vê que você termina de ler os evangelhos, ler o Novo Testamento, e fica maravilhado em ver a saga daqueles homens. Jesus morre, ressuscita, passa ali mais seus 50 dias ali com os discípulos, dando instruções para ele, até que ascende ao céu, como quem diga, agora é com vocês, né? E de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e agora para frente são os apóstolos. Eles vão levar essa mensagem adiante, e você vê a fidelidade que eles têm àquilo que Jesus ensinou. Então o evangelho é todo fundamentado naquilo que Jesus falou e fez. O que aqueles homens aprenderam, eles aprenderam numa super faculdade, com 3 anos e pouco, andando com o próprio Senhor, né? Acho que não tem faculdade melhor, né? Isso aí foram bem formados. E aí você, quando chega aqui no século XXI, e você lê, e você vê o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinaram, o que eles determinaram, e alguém não está certo aqui. Ou Jesus errou, essa turma de hoje está errando. Com qual que eu fico? O grande desafio no meio de um mundo que clama tanto por modernidade, né? No nosso caso, é exatamente o oposto. É voltar. No século XVI, foi o que a Reforma Protestante fez lá na Europa. Porque nenhum daqueles reformadores pretendeu criar uma religião nova. Lutero amanheceu um dia, era um padre. Lutero amanheceu um dia, deu aquela espreguiçada. Sabe de uma coisa? Eu não vou ser padre católico mais não, agora eu vou ser pastor protestante. Não foi assim. Camarada, analisa o texto bíblico. Analisa a vida prática que a gente está vivendo. Tá ruim. Não tá batendo. Vai cobrar e é ameaçado de morte. Ele foi o primeiro que se levantou contra os desmandes da igreja daqueles dias e continuou com a cabeça no pescoço, né? Que os anteriores a ele todos morreram. E acaba que todos esses homens, todos esses reformadores, a maioria deles padres católicos, são excomungados da igreja, são colocados para fora. Exatamente por quê? Porque estão dizendo, ao longo desses 16 séculos aí, o negócio bagunçou. Não foi isso que Jesus mandou fazer. Os apóstolos nunca mandaram fazer isso aí. Então, o que aconteceu ali foi a criação de algo novo? Não, o contrário. Era totalmente o inverso. Era voltar para o velho. No videogame a gente usa a linguagem de dar um reset, né? Dar um reset, vamos começar de novo. Tá ruim. Tá. Então, o desafio é esse. Então, toda essa modernidade, e cada época traz as suas dificuldades, né? Sim. Cada época traz suas dificuldades e vai criando desafios novos aí, dos quais a gente precisa ir se desvencilhando. Agora, não criando novas estratégias ou elaborando adendos para ir grudando ao evangelho para tentar fazer com que as coisas se adequem. Ou seja, que o evangelho se adeque à nossa vida. Não, é o contrário. A nossa vida precisa se adequar ao evangelho, né? É o oposto, é o inverso. Sim. E nesse sentido, muita gente vê dificuldade, volto a falar da questão da simplicidade. Parece que é simples demais, mas esse negócio não vai funcionar. Funciona.
É na base da simplicidade que vai. Não adianta tentar reinventar a pólvora. Né? Só vai se explodir de novo. Imagina o primeiro que descobriu a pólvora deve ter, no mínimo, tomado um baita susto. Né? até é verdade. O cara aprender a controlar a dose daquele negócio ali. Então, esse é o desafio. Manter a fidelidade em meio a essa simplicidade. É um desafio bruto. Sem negar essas verdades. Sem omitir grandes verdades do evangelho que precisam ser declaradas. Você me falava acerca da questão de tolerância, do convívio harmônico entre as religiões. O evangelho por si só, ele já é, como é que a gente fala? O evangelho por si só, ele já é mal recebido. O Senhor Jesus deixou isso claro. Não pense que vim trazer paz. Não vim trazer paz, vim trazer espada. Por minha causa, vai brigar pai com filho, filho com pai, irmão com irmão, a nora com a sogra com a nora. E isso é uma realidade. O evangelho, de certo modo, ele é ofensivo. Em que sentido que ele é ofensivo? É no sentido de você olhar para você e ver a necessidade de se adequar a ele. Como o Senhor Jesus disse, aquele que quer vir após mim, aí tem uns passinhos a seguir, né? Quer vir comigo? Vamos embora. Mas, primeiro, negue-se a si mesmo. O primeiro passo já é de lascar. Ninguém quer negar a si mesmo. Pelo contrário, quer dizer, eu sou o cara, eu sou bom, né? Então, eu já tenho que começar negando a mim mesmo. Não, eu não sou nada, cara, não sou ninguém. Sou um menino, estou aqui para aprender. Então, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz. Não é tomar a cruz. Não, ontem eu já peguei uma cruz. Não, é cada dia. Uma cruz que o Senhor nos dá para carregar, que não é igual a dele. A dele, só ele mesmo para carregar. Ninguém conseguia carregar aquilo. A nossa é leve, é um fardo suave. Mas todo dia tem que carregar ele. Então vem e me siga, andar nos passos do Senhor. Né? Para o lado que ele for, a gente vai. Ele está subindo, está descendo, estamos descendo. Vamos seguindo ele. Na certeza de que ele não erra o caminho. Até porque ele próprio é o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, o evangelho já começa ofensivo a partir daí. Aí ele vai exigir de nós arrependimento. Puxa, arrependimento. Mas de quê? Não. Item a item das coisas que você entende que ferem a moralidade, os princípios que Deus estabelece para o nosso viver diário, em tudo quanto Ele determinou que nós não façamos, a gente abandona, mas além de tudo, arrependimento pela nossa natureza pecaminosa, reconhecer que eu sou um pecador. E que eu, por mim mesmo, por minhas forças, eu não consigo me libertar dessa natureza pecaminosa. A minha carne, o meu corpo, ele deseja tudo aquilo que não é agradável ao espírito. Enquanto que as coisas que alegram o espírito, a carne não gosta. O espírito quer que eu passe 1 hora de joelho orando aqui. Com 5 minutos o joelho já está reclamando. Está doendo, está também. Você está entendendo? É chato mesmo. Então ele é ofensivo nesse sentido. Do negar-se a si mesmo, do pegar na cruz, do seguir Jesus, do arrependimento. E de uma vida segundo o Espírito e não segundo a carne, né? Negando essas vontades nossas para priorizar a vontade de Deus. Com tudo isso, o evangelho já é ofensivo. Eu não preciso humilhar o indivíduo apegado a outra religião para que eu torne o evangelho mais aceitável, porque ele vai ficar mais ofensivo do que o que já era. E sem necessidade, porque ele não vai me ajudar a anunciar. Não vai ser na base da arrogância que eu vou anunciar a humildade de Cristo. Não funciona. Você não vê Jesus sendo agressivo com a prostituta. Você não vê, você vê os camaradas se queixando, os religiosos com raiva, bufando de raiva. Olha lá o mestre de vocês lá, ó, com as meretrizes e com os beberrões. Os caras não... O Senhor vai dizer, olha, os sãos não precisam de médicos. Sim. Vocês estão bons? Aí não tem prostituta, vocês não são cachaceiro? Beleza, então vocês já estão jóia, eles aqui precisam. Isso. Estou aqui para isso. Para a prostituta abandonar a prostituição, o beberrão abandonar essa bebedeira, o ladrão vai parar de roubar, o assassino vai parar de matar. Isso é o desafio, é isso que vai acontecer a partir do momento que esse encontro com Jesus acontecer. E daí por diante é nova vida.
o Novo Testamento sugere, né? A gente passa por um novo nascimento, né? É nascer de novo. O Evangelho de João, capítulo 3, é muito interessante o diálogo do Nicodemos com o Senhor Jesus. Eu gosto daquela minissérie Chosen. Tem tempo que eu não assisto. Tem, maravilhoso. Tem tido tempo. É engraçado ver nos primeiros capítulos, os primeiros episódios, Nicodemos de longe seguindo Jesus ali, né? Curioso, né? Inclusive nos primeiros capítulos a gente custa descobrir que é Nicodemos, aí nos outros, Nicodemos, que era doido, caçando um jeitinho de conversar com Jesus, e o texto bíblico vai dizer isso, que no João capítulo 3, que ele vai de noite, escondido para ninguém ver. E aí faz o que é uma confissão, né? Sabemos que tu és mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Parece assim uma apresentação, vou me apresentar logo para ele como quem está identificando, como quem é humilde, né? E Jesus trata numa certa secura, né? Em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo jamais verá o reino de Deus. Que quando Jesus fala para o Nicodemos, quem é Nicodemos? É um fariseu, quer dizer, uma oposição ferrenha ao saduceu. O saduceu, ele não acredita em vida eterna, ele não acredita em anjo, ele não acredita em demônio, ele acredita na reencarnação, né? Tá. O saduceu, ele crê. E como eles viveram a vida toda em litígio, se engolindo um ao outro, fariseu, saduceu, parece que o Nicodemos, na hora, quando Jesus fala nessa de nascer de novo, aí o Nicodemos, eita, será que o miserável do saduceu tem razão? A gente realmente nasce de novo? Mas aí Jesus anula completamente essa possibilidade quando ele vai dizer, né? Porque o Nicodemos pergunta, mas Senhor, como pode um homem sendo velho nascer de novo? Porventura vai entrar de novo na barriga da mãe? Ou seja, ele está viajando em toda aquela doutrina do saduceu, né? E Jesus dá uma resposta curiosa que vai dizer que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Por isso importa-vos nascer de novo. Como quem diga assim, traduzindo, né? Você pode entrar na barriga da mãe 1000 vezes e nascer de novo, você vai nascer carne do mesmo jeito. Não é desse tipo de nascimento que eu estou falando. Estou falando de outro nascimento, que é nascido da água e do Espírito, não da vontade de homem, mas da vontade de Deus. E quando nós nascemos, para isso a gente não precisa morrer literalmente, o batismo ele simboliza isso, Paulo vai deixar isso também explícito em Romanos capítulo 6, você deita o indivíduo na água, está sepultando o camarada ali, e tirando ele da água, como Jesus sai da sepultura ali no terceiro dia, nascendo para uma nova vida. Aí um pastor batista, Charles Spurgeon, do século XIX, num dos sermões dele vai dizer, né? Aí começa uma batalha tremenda, porque acabou de nascer um ser novinho. Em alguns trechos do Novo Testamento, chama de bebê espiritual, ou crianças na fé. Os primeiros dias, está engatinhando mesmo. Paulo ainda usa a linguagem que ele precisa de leite, o autor de Hebreus também, né? Queria dar uma comida sólida para vocês, mas não dá, tem que dar mamadeira, leitinho, que vocês ainda são crianças, vocês ainda não cresceram. E aí começa uma nova vida, mas duelando com a velha natureza. Até ontem o mundo me amava, nós éramos amigões, carne e unha, eu e o mundo, eu agradava o mundo me agradava, agora eu me tornei inimigo do mundo. E o mundo agora não me ama mais. Agora ele vai me perseguir. E esse duelo começa, não é nem com quem está de fora, é aqui dentro. E ele vai falar de um desafio interno do espírito militando contra a carne. Só que a carne é da velha natureza. E o espírito é uma nova natureza, acabou de nascer novinho. Aí imagina a guerra desigual, a batalha desigual entre um adulto e um bebê. Sobra para nós acreditar que é impossível que o bebê ganhe essa luta. E aí é onde entra o Deus do impossível. No Espírito Santo, Deus faz aquele bebê capaz de vencer aquele adulto. E esse duelo, essa briga, vai permanecer durante longo tempo, até que esse bebê cresça, tenha maturidade espiritual e já não apanhe mais daquele adulto.
né? E aí Paulo usa uma linguagem, mortificar a carne, literalmente, matar os desejos da carne, para fazer com que o espírito se sobressaia e ele vença essa batalha. Tarefa dura. Agora imagina você passar isso para os outros, quando você, sendo o pastor, o missionário, o evangelista, não dando o devido exemplo para isso. Na primeira oportunidade que eu tiver para jogar tudo pro alto, eu jogo e sujo a água porque vem atrás de mim. É verdade, foi uma boa, tio. Essa reflexão aí. Quer fazer uma pergunta aí, gata? Não. Como é que você tá? Tô bem. Tá bem? Reflexiva. Tá reflexiva, ó. Botou a reflexão. Ela almoçou, que ela tomou um cafezinho. Né? Foi, ela almoçou. Mas muito bom, tio. Eu amei, assim, conversar, a gente bater esse papo. Quero que você volte mais vezes, quem sabe aí para contar mais histórias aí, as parábolas. O Pedro até sugeriu para depois você voltar para a gente contar e falar sobre aí a guerra da Palestina e Israel do ponto de vista teológico, né? Que tem muita gente falando besteira, ninguém sabe de como que é a questão... Sem juízo de valor, explicar a questão, né, histórica, como que é que aconteceu, né? E a gente tá aberto aí pra gente papear e eu te agradeço demais pelas reflexões, foi muito bom estar aqui com o senhor, viu? É bastante interessante essa questão dos conflitos aí que você tá falando, toda vez que não precisava nem ser um conflito entre Israel e Irã, como tá sendo hoje, né? O povo palestino, qualquer guerra que começa aí, começa muito violenta, o povo logo já pensa, agora vai, agora o mundo se acaba. Então o Senhor Jesus deixou claro, né, guerras e rumores de guerra, terremotos, maremotos, tudo, princípio das dores, né? Que o Senhor está vindo, a gente sabe, ninguém tem dúvida disso, mas o povo especula muito às custas dessas coisas mesmo. Deus nos acuda. E nesse meio tempo, sobra para nós mesmo, né? Trazer respostas aí bem elaboradas e de maneira que, sem pretender trazer uma solução, que não vamos trazer não, mas trazer alento para um povo que fica realmente assombrado. Embora eu seja um conservador, eu seja um pró-Israel, mas eu não posso esconder a minha natureza como pai, né, como pai de família, como avô, né? Avô. Quando você vê crianças, mulheres massacrados daquela maneira, que vai suscitar outro embate. Israel ataca deliberadamente. Mas o palestino também usa o povo como escudo. Isso é uma discussão idiota. Não vale a pena a gente... O motivo, a essa altura, não me interessa. O que me interessa é que tem mulheres e crianças e homens que não poderiam estar passando por aquilo ali. Não poderiam, não deveriam. E não vai ser com um discursinho religioso barato que eu vou trazer alento para quem está chorando assistindo aquilo e muito menos para aqueles coitados que estão sofrendo lá, né? Então, existem convicções? Sim. A gente sabe por que está acontecendo? Sabe. Tem uma solução? Não tem. Mas é preciso que tenha pelo menos uma palavra que traga algum consolo, algum conforto, alguma esperança, tanto para quem está aqui de longe assistindo, quanto para ver se chega lá no povo que está sofrendo mesmo de verdade. Porque, puxa vida, eu tô super chateado com certeza. A condução de tudo isso daí. Né? Essa de que os fins justificam os meios, nem sempre. Não, também não concordo com isso aí, não. Nem sempre é verdade, né? Dependendo do meio, é melhor não ter fim. Né? Melhor não fazer. Se for fazer uma coisa que vá violentar as pessoas, é melhor não fazer. Então, isso é uma grande verdade. A gente precisa atentar para isso e tratar a coisa com o devido respeito. Eu fico chateado, às vezes eu vejo as pessoas, eu vejo outros podcasts, vejo entrevistas, as pessoas apresentam uma solução que parece tão fácil, né, tão simples. Dá vontade de fazer, vai lá, animal, resolve, vai lá. Dá um jeito, né? Você tem a solução aí, rapaz, e não faz nada, né? Não é simples assim, né? Não estamos falando de um conflito que começou ontem, né? O negócio é antigo, é enraizado. Orar a Deus, nós temos que orar a Deus. Sim. Bater o joelho no chão todo dia. Senhor, tem misericórdia daquele povo, Senhor. Meu coração sangra de ver aquelas crianças, aquele povo naquela situação. Misericórdia. Olha para aquele lugar lá, Senhor. Joga uma sementinha de paz ali, porque dói. Né? Quem assiste aquilo e não sente nada... já tá morto, né?
É verdade. Vamos enterrar ele, né? E eu acho que fica o chamado para nós também, né? Porque a gente fazer a nossa parte, né? O que a gente pode, o que está dentro do nosso controle são as nossas ações, os nossos pensamentos, né? Aquilo que a gente pode fazer. Então, fazer a nossa parte para que o mundo seja melhor um dia, né? E não perder a fé, né? Não perder a fé. De jeito nenhum. O mundo ser melhor é aquilo. Eu acredito que a fé, a difusão da fé torna lugares, comunidades melhores, né? O mundo sempre vai militar contra a vontade de Deus, lamentavelmente. Mas não perder a fé faz parte. Senão, meu irmão, a gente desiste dessa caminhada também, joga tudo pro alto e apaga a luz e vamos embora aí. Não funciona assim, né? Não podemos desistir, não. E nem esmurecer, sem desanimar. Estamos numa marcha. Você para de marchar, você se perde de quem vai na frente e atrapalha quem vem atrás. Quem vem atrás, isso. Precisa andar, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos, tio. Obrigado. Vamos. E gratidão você que acompanhou aí nosso papo, né? Eu quero mandar um beijo. Mande um beijo. Quero mandar um beijo pra Vera. Tia Vera, ganhou um beijo. Minha amiga querida, guerreira. Daqui a pouco eu beijo ela. Isso. Minha amiga querida, guerreira. Beijo. Vera, te amo, minha amiga. Tamo junto demais. Obrigado, Pedro. Tô elogiando o Pedro toda vez, porque o Pedro já gravou aqui uns trocentos e ninguém fala com o Pedro. Ele fica ali escondido atrás do notebook, né? Aí veio o pessoal aqui da Iniciativa das Religiões Unidas e falou: Pedro, muito obrigado, Pedro, não sei o quê. Aí eu falei: tá vendo? A gente tem que falar do Pedro agora, toda vez. Pedro, papai te ama, meu filho. Olha aí, tá vendo? Aí, brabo. Pelo menos o pai dele tem que mandar. Não é? Tio, é isso aí, tá vendo? Eu te salvei de uma boca. Encerrar, você nem ia mandar um beijo. Oh, meu Deus. Deus abençoe vocês, gente. Conta com a gente sempre. Sempre que possível, você viu? Não é fácil. É difícil, que o tio Walter ele mora em outro estado, né? Que ele mora em outra cidade. E então é difícil. Eu te agradeço o esforço que eu sei que o senhor fez de tirar muitas atividades. Eu sempre gosto de bater um papo com o senhor. Você sabe disso, que quando eu tenho a possibilidade de ficar conversando sobre o evangelho com o senhor, eu gosto demais de aprender. E te agradeço muito. Quero que você volte para a gente falar de parábola, falar da história aí das pessoas do evangelho. Eu adoro aí biografia, então vim falar às vezes de Paulo, vim falar de Pedro. Nossa, isso aí eu me amarro. Tá bom. Se quiser mandar um alô pro Zé Oliva, goleiro lá em União. O meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, toda vez que ele fazia uma defesa lá no Piauí, quando eu fui lá, né? Aí ele, pum, meu Deus! Aí tem uma direção, vou ter que falar. O nome dele é Zé Oliva, mas a gente não pode falar o apelido, porque não pega bem. Não, o apelido é o meu Deus, né? Pra mim, meu Deus, eu nem sabia que o nome dele era Zé Oliva. Pra mim, meu Deus. Mas é horrível. Não fale não. Aí teve um dia lá, meu Deus! Aí teve um dia lá que ele tomou um gol lá, e quando ele tomou um gol, ele ficou triste. Ele, meu Deus! Ficou até triste, eu tava lá vendo, eu jogando e rindo, cara, porque não tem como, cara. Não dá pra levar a sério. Bom demais, cara. Obrigado, gente, que ouviu aí. Tamo junto, até a próxima. Toda segunda e sexta-feira tem podcast novo aqui no Portal Reação, né? E qualquer pessoa que você quiser ver aqui no portal, indica pra gente. Você indica uns bons pastores aí pra gente também, tio Walter? Indico. Manda aí o número deles pra gente poder bater um papo sobre o evangelho. Vamos dar um jeito de mandar o André aqui, né? Pastor André está trabalhando atualmente com aconselhamento bíblico redentivo. Está tratando muito com... Ele já trabalha com usuários, com adictos, né? Usuários de drogas e álcool há muito tempo. Mas ele tem dedicado muito ultimamente ao tratamento de depressões, síndrome do pânico, e tudo isso à custa do evangelho. Então é muito interessante ouvir o que o pastor André tem para trazer. Perfeito. A igreja ali no Riacho Fundo. Mas ele tá pertinho. Aqui, é pertinho, acho aqui do lado, né? Pastor André vai ser uma maravilha aqui para vocês. Vai ser muito bom abordar essas questões com ele. É importante. Maravilha. Tamo junto, gente. Até a próxima. Vamos nessa e até semana que vem.